Livro do Êxodo, capítulo 23, versículo de número 20. Amém, irmãos? O texto diz assim: Palavra do Senhor. Eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele, ouça a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, porque nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, cananeus, aos heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades, e na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número de teus filhos, ou melhor, o número de seus dias completarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei vespas diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti no mesmo ano, para que a terra não se transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme num deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Amém. Por que que Deus permite que os seus filhos, aqueles que Ele escolheu, passem lutas? Por que que Deus permite e fala sobre tantas lutas que a gente tem de enfrentar na vida? Por que que Deus não deixou a terra livre e falou para eles, é aqui, é nesse endereço aqui, chega lá, vai estar as casas, vai estar tudo montado, é só chegar e dominar? Por que que Deus não fala assim, uses com sabedoria e dá tudo para a gente de mão beijada? Não é assim. O texto, embora aqui Deus está prometendo ir à frente, ser inimigo dos inimigos e tudo mais, Ele diz assim, olha, eu vou estar diante de você em cada batalha, em cada luta contra os povos de Canaã. E eu vou tirando eles da frente. Mas eu não vou fazer tudo isso no mesmo ano. Eu não vou lançar eles fora no mesmo ano. Porque se eu lançar eles fora no mesmo ano, a terra vira um deserto e as feras do campo vão se multiplicar. Tem uma questão didática aí. E a nossa vida é uma vida de luta. Eu não estou falando só do evangélico, não. A vida do ser humano é uma vida de luta. E essa vida de luta é uma das consequências do pecado de Adão. Porque o que é que Deus disse a Adão depois da queda? Você vai comer do suor do seu trabalho. Você vai ter que suar agora, porque a terra não vai produzir igual era até o momento do pecado. Você vai ter que arar a terra, cuidar da terra agora. Mas você já percebeu que a maioria das conquistas na vida acontecem com... Meu Deus, eu já começo na hora de terminar? Acontecem
com muita luta. Se você tem um carro estacionado aqui no estacionamento da igreja, ou na frente, ou do da frente, ou do de trás, ou na rua, sei lá o quê, é com muita luta que você tem esse carro. Não é de mão beijada. Se você está sem o carro, é porque é a luta que você está passando para ter. Você está com a moto aí, é uma luta. Se você tem uma empresa, quem aqui empreende? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Pronto, uma boa parte. É fácil? É fácil empreender? Não. É dificílimo. Algumas pessoas realmente lutam, parece que muito mais que as outras. E aí, quando eu falo isso, fala, eu, pastor. É para mim, aleluia, hoje é para mim e tal. Mas também é verdade que muitas dessas lutas que a gente passa, às vezes são um verdadeiro pedido ao estilo delivery. É quando você encomenda, entendeu? Você encomenda a luta. Você liga lá e fala, ó, eu quero passar uma luta durante uns 5 anos. Aí o que eu faço? Ele fala, vira sócio desse cara aí. Ó. Aí você vai lá, vira sócio, arruma uma luta para 5 anos. Ou então, Senhor, eu quero uma luta para o resto da vida. Aí Deus fala assim, casa errado. Casa errado. Aí você tem uma luta garantida. Até a morte separe. Então, algumas lutas são verdadeiros pedidos ao estilo delivery, né? Que, às vezes, por falta de compreensão, por falta de entendimento, a gente vai agendando lutas para as próximas etapas da vida. Você deixa comigo, eu quero lutar. Praticamente o Mike Tyson eu vou me tornar. Então, um casamento fora do padrão, onde, por exemplo, um dos dois tem um vício, e você já sabia. Uma vez aqui, a Raquel trouxe uma irmã, que ela estava começando a frequentar a igreja. E essa que trabalhava no hotel, aí ela trabalhava no hotel que é aqui, uma vez eu vim pregar em algum lugar, que a Vanessa falou assim, por que a gente não vai embora, ao invés de ir embora para Jundiaí, fica no hotel que é aqui do lado da igreja? Aí ficamos no hotel do lado da igreja. Aí de manhãzinha, 7 da manhã, 8, sei lá que hora era, a gente estava tomando café para vir para o culto, nesse hotel. E aí a irmã, ela falou, ela veio aqui na igreja e sabia que eu tinha me hospedado lá. Aí ela veio pedir um conselho, né, com a Vanessa, estou vindo para a igreja, não sei o quê, a pessoa está num relacionamento, e essa pessoa usa drogas, e não sei o quê, tal. O que eu faço? A Vanessa falou assim, larga. Como você está num relacionamento? Você é casada? Não. Então você está vivendo com um cara que só pensa nas drogas. E aí ele fica nas drogas e se drogando, e chapando, e virando, e acabando com o dinheiro, sei o que lá. E você quer se envolver com uma pessoa dessa, nesse naipe aí. De graça, você está de boa, você está tranquila. Falou, já que eu não estou fazendo nada, vou me envolver então com um cara viciado em drogas. Falei, minha filha, isso é de graça, você vai entrar numa dessa. Aí ela ficou assim olhando para a Vanessa, porque geralmente pastor, né, evangélico, fala, não, você não pode separar. Você nem é casado com a pessoa. Então, um casamento, por exemplo, onde um dos dois é emocionalmente instável, é um problema. Ou um casamento onde o ciúme de um dos dois é fora do padrão, é um problema. Eu atendi um casal onde a irmã ia embora de ônibus para casa e ela tinha de ir se filmando. Assim, estou falando diante de Deus, tá? Ela tinha que ir se filmando para chegar lá e falar, deixa eu ver com quem você estava falando. Lá era ligação de vídeo, sei lá. Para ele ficar vendo, porque ela é dele. Ela pertence a ele. Então um casamento, ou um casamento com uma pessoa que não é chegado no serviço. Então você casa com o cara que não é, trabalhar para ele não é exatamente, né, uma opção. Você está encomendando, você está pegando uma luta no delivery, você está ligando lá e falando, Deus, é o seguinte, eu quero viver
na cesta básica da igreja. Ou eu quero passar bons anos aí, porque o cara gosta de jogar videogame o dia inteiro. O sono da beleza tem que ficar até às 10 da manhã. Quer dizer, então algumas lutas, o culto de quinta é isso aqui, tá? Quem está chegando, é isso aí. A gente aprende a ser crente de verdade no culto de quinta. Então eu entendo que tudo isso entra na questão, tudo isso que eu estou falando aqui entra para mim na questão do jugo desigual. Você está entendendo? Lá em Coríntios 6,14, coloca aí Coríntios 6,14, acha aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo fala assim, não vos ponhais, outro texto fala, não se meta em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade, a comunhão que aí você fala, pastor, mas aí está falando entre os ímpios e os salvos. Então, é que esse texto de Deuteronômio, esse texto de Coríntios, é o Paulo mostrando a versão evangélica de Deuteronômio 22. E lá em Deuteronômio 22 tem um monte de coisa que não pode misturar. Então, por exemplo, o homem não pode colocar roupa de mulher, a mulher não pode colocar roupa de homem, a roupa não pode ter linho e lã misturado. A maioria dos panos que você está aí, se você pesquisar aí, é não sei quantos por cento de lã e de linho. Não podia. Você vai plantar uma horta, você não pode plantar duas sementes no mesmo lugar. Várias coisas não podiam misturar. A casa tinha que ter um parapeito. E tem várias coisas lá que não podia misturar. Dentre as coisas que não podia misturar, no verso 10 de Deuteronômio 22, está dizendo assim, você não pode lavrar com uma junta de boi e um jumento no mesmo jugo. Porque o jugo é aquela canga que abraça os dois bois. E aí, se você colocar um boi e um jumento, a altura é diferente, o passo é diferente, a velocidade é diferente, a resistência é diferente. Vai funcionar? Não. E aí o apóstolo Paulo pega essa ideia, obviamente, e vai falar sobre o jugo desigual. E quer jugo exemplo de jugo mais importante do que o casamento, onde os dois estão conjugados. Aliás, daí vem o ato conjugal. Os dois estão do mesmo jugo. Então a vida por si já nos apresenta problemas demais, problemas o bastante para enfrentarmos. Então não dá para enfrentar esses problemas que a vida nos oferece, a empresa, empreender ou trabalhar para uma empresa, e aí você tem as lutas lá do trabalho, as lutas pela qualificação, aí nascem os filhos, aí criar filho, é fácil criar filho? Meu Deus do céu, que BO, aí você tem que criar os filhos, aí você tem que, quer dizer, são muitos problemas que a vida já oferece, para você ficar ligando lá no delivery, pedindo, encomendando encrenca. Se eu estou fazendo entender. Senhor, põe meu nome aí, eu quero rolo, eu quero encrenca, manda para mim aqui na minha casa, endereço é tal. Então não dá para enfrentar esses problemas da vida se você já está carregando um peso morto do seu lado. Então enfrentar e vencer na vida já é uma coisa além, né? Agora imagina ter de fazer isso tendo junto de você, alguém que além de não ajudar, atrapalha. Além de não ajudar, que já é um problema não ajudar, mas além de não ajudar, atrapalha. Se é difícil vencer sozinho, mal acompanhado se torna uma missão impossível verdadeiramente. Mas voltamos ao assunto. Por que a vida se apresenta de forma tão difícil? Eu vou deixar 3 pontos se a gente conseguir. Primeiro, lutas são didáticas para nos manter em forma espiritualmente. Lutas nos mantêm espiritualmente em forma. Deus nos salvou, e isso foi de graça. Só que nós temos tarefas. Nós temos tarefas. Porque Deus não quer um bando de molengas na igreja.
que não conseguem fazer a obra de Deus em toda a sua complexidade. A obra de Deus é complexa. Tem várias exigências. E as lutas da vida nos preparam para as altas exigências do reino de Deus. Quando Deus trouxe os hebreus até Canaã, eles não encontraram uma placa, pronto, bem-vindos a Canaã. Entrem e usem com sabedoria. Não. Eles tiveram de lutar, literalmente, naquele caso. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 10, falando que essa luta, o deserto, o ingresso em Canaã, é tudo didático para que nós não repitamos os erros que eles repetiram na nossa luta agora para chegarmos em Canaã. Na nossa luta de agora, do dia a dia, para chegarmos em Canaã. Então, eles lutaram lá no deserto, batalharam, lutaram para entrar. Primeiro contra a primeira cidade de Jericó, depois cidade após cidade. A conquista foi na luta. Lutaram para conquistar, lutaram para manter, lutaram para construir, lutaram para prosperar. Veja, prosperidade sem luta não tem valor. Prosperidade sem luta não tem valor. Ah, pastor, tem sim então. Você já viu como uma pessoa que não lutou para ter o que tem, trata as pessoas? Você já percebeu como uma pessoa, ela não lutou, ele herdou. Você já viu como ele trata os bens, como ele trata as pessoas, como ele trata as coisas, como ele trata a vida, como ele trata a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou quem estiver perto, os amigos, os inimigos de todo mundo? Deus não quer isso para nós. E só tem um jeito de darmos valor àquilo que Deus nos permite conquistar: lutando. Lutas são didáticas. Pastor, eu tenho um monte de coisa, eu estou passando uma situação, porque a firma, ou a empresa, ou eu estou empreendendo, igual o senhor falou aí, mas está muito difícil, está não sei o que lá. Calma, às vezes você dá um passo mais, que podia, eu já fiz isso, empreendendo, quem nunca? Todo mundo que já empreende, todo mundo que empreende já deu um passo acima do que a perna aguenta. E é só assim que a gente testa. E vai indo, vai. Bom, não é o assunto aqui de falar só sobre isso. Mas veja com calma esse trecho do texto, que é Êxodo 23, que a gente está trabalhando, o verso 27. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Eu vou estar com você, né? Isso. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também virei vespas diante deles, não sei o que lá. Mas veja o próximo versículo 29. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne uma desolação. Aqui fala desolação, e nessa outra aqui fala não se transforme num deserto. A terra não vira um deserto. E aí vem as feras do campo e se multipliquem contra ti. Veja que é um cuidado de Deus. É um cuidado que só dá para você entender depois que você conquista o que você tem que conquistar. Porque antes, qual era a vida desse pessoal? Só reclamar. Deus, por que é tão difícil? Senhor, por que é complicado? Ele falou, não, eu não vou tirar todos os inimigos, porque os inimigos servirão para treinar vocês. Porque se você chega lá, está a cidade vazia, vocês não vão dar valor ao que vocês conquistaram. Não tem conquista. Senão, se eu fizer isso, vira um deserto, e aí vem as feras do campo e se multiplicam contra você. Ou seja, Deus quer abençoar Israel. E vai abençoar. E abençoou. Mas não de mão beijada, porque senão as feras os consumiam. Então, os inimigos contra os quais eles tinham de lutar são importantes para que eles se mantivessem em forma. Veja uma outra câmera desse assunto. Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3 fala assim, ó. Estas são as nações que o Senhor deixou para, através delas, provar Israel. Essas são as nações que o Senhor deixou para, através delas, provar Israel. Isto é, provar quantos em Israel sabiam de todas as guerras de Canaã. Que versículo é esse? É o 2, né? Que aqui não marca, 2. É o primeiro?
E isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar sobre guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Olha como Deus é cuidadoso. Ele está deixando as guerras para que as pessoas aprendessem, para que as próximas gerações soubessem sobre guerra, sobre batalha. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Toda essa galera que Deus foi deixando, falou, vocês têm que aprender sobre guerra. Então, vocês têm que conquistar isso aí e aprender sobre guerra. Próximo versículo 4. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte, vocês estão lutando, mas a luta de vocês não é que eu estou fazendo deles um sparring para vocês, só para vocês ficarem, ser os bambambãs e é tudo fake. Não, eu quero saber se vocês vão dar ouvidos à minha voz de verdade ou não. É uma prova de verdade. Não é só para vocês ficarem fortes. Mas é para saber onde é que está o coração de vocês de verdade. Porque na luta é mais fácil da gente se perder. E fazer uma coisa que Deus não se agrada. Aceitar uma coisa que Deus não permite. Buscar um socorro que não é Deus. E aí, ele diz nos versículos finais, aí o 3 e 4, eles ficaram para, através deles, o Senhor pôr Israel à prova para saber se vocês vão dar ouvidos aos mandamentos. Para saber se você está bom para enfrentar isso aí. Porque tem luta que quando ela chega, parece que você só vence se você sair da palavra. Parece que você só dá para fazer isso se eu fizer um esquema aqui, eu faço um jeito aqui que tal. Então, mas aí é roubo. Não é roubo, porque não está errado. E aí Deus está dizendo assim, eu quero saber se você vai lutar legitimamente. Legitimamente. Então, essas lutas, não é porque Deus colocou essas nações como sparring, sabe, né? Como é? Enfim, não é só um boneco para apanhar e testar. Não, Deus quer saber se Israel se comporta legitimamente. Lutas apuram o nosso amor pelo Senhor. As lutas nos tornam dependentes de Deus. Porque o que você vai fazer quando não existe outra saída a não ser Deus? Você vai aprender a grande lição chamada dependência. Segundo, o próximo nível só acontece diante de provas. Não é assim na escola? Você tem que passar no teste. Se você não passar no teste, meu amigo, você não vai para o próximo ano. Então, o próximo nível vem através de provas. E Deus fez isso didaticamente com Israel. E Ele parece que continua fazendo assim com a gente. E essa mensagem, esse sermão, não é sobre prosperidade financeira, mas sobre a didática de Deus para a nossa vida. É tudo assim. É sobre dinheiro? Pode ser também. Mas eu estou falando sobre casamento. Eu estou falando sobre vida espiritual. Eu estou falando sobre batalha espiritual. E uma verdade importante é que as lutas nos forçam a nos mover de forma que a gente não se moveria se o contexto fosse só favorável. A luta te faz levantar mais cedo, dormir mais tarde, buscar capacitação em alguma área. Se virar. Se virar, você não casou? Você não pôs teu nome lá no papel? Você não assinou o documento? Agora vem o boleto, meu amigo. Abraça o boleto. E como é que eu faço para pagar o boleto? Correndo atrás. Correndo atrás. Observe que Deus usa a dificuldade, a luta, para nos preparar para as próximas fases da vida. É isso que Ele está falando para Israel. Ele falou, eu não vou liberar tudo para vocês e dar tudo de mão beijada, porque senão você não vai... Não é só chegar na próxima fase que é o importante,
Mas é com que coração você chega lá. É com que alma você chega lá. É com que sentimento você chega lá e com que espiritualidade você chega lá. Se chega tudo de mão beijada, daqui a pouco você no próximo take, você acha que você é o cara, que é onde você pisa, todo mundo abre o caminho, e aí você é o cara, e você começa, não, porque eu sou o cara, eu só vou dar palestra sobre isso agora, porque aonde eu piso o meu pé, não. Não é com esse coração que você tem que chegar. Você pode chegar no próximo nível, cara. Mas você tem que aprender uma lição da dependência. Não sou eu, é Ele. E sabe como é que a gente aprende isso? A lição da dependência é quando acaba todas as oportunidades. Quando não tem mais outro jeito. Que não você falar assim, agora é só Deus. Então veja que Deus usa as dificuldades assim. Por exemplo, Gideão. Gideão só se tornou um grande guerreiro, um grande estrategista, um juiz importante, um dos mais importantes dos juízes, porque Israel estava numa crise. E a Bíblia diz, não estou falando dos estudiosos dos livros, estou falando do texto bíblico de Juízes. A Bíblia diz que a crise era tão grande que ninguém conseguia, eu não vou achar esse texto aqui agora, mas que ninguém conseguia andar na rua com a sacola na mão. Lembram desse texto? Porque viam os midianitas e tomavam. Imagina que você está num ambiente, numa situação, que você não pode andar com a sacola na mão. Isso explica porque o Gideão estava malhando o trigo onde? Num lagar. Então pensa, não é tempo de uva. O lagar é uma caverna, um lugar fechado para poder pisar as uvas, não ter, tem a questão da fermentação para o vinho, não sei o que lá. E aí, ele está lá dentro do lagar, escondido, já que não é tempo de uva, não tem ninguém dentro do lagar, então está lá dentro do lagar, escondido, malhando o trigo, pegou um pouco de trigo, um feixe, assim como desse negócio que vocês têm de enfeitar aqui na igreja, e pega um negócio daquilo lá e joga lá para bater o trigo na pedra, e sai os bagos do trigo, a semente do trigo, e ele junta aquilo, coloca dentro da sacola e leva para casa para moer esse trigo, para fazer farinha, e da farinha virar pão, comida. Agora, isso aí isso que ele está fazendo é uma coisa que aponta que ele é um grande guerreiro? Não. É que num contexto de dificuldade, ele está lutando para salvar o dele. Na situação que está onde todo mundo tem que andar escondido, porque os midianitas estão vindo aí e tal. Quem é o Gideão? O Gideão é um cara que falou, não, a dificuldade está grande, mas lá em casa vai ter pão, pô. Eu vou dar meus pulos e lá em casa vai ter pão. Eu vou dar meus pulos e lá em casa vai ter comida. Vai ter pão, vai ter comida, vamos embora. Está difícil, mas vamos ter o que comer em casa, naquela casa. Quem nunca passou uma grande dificuldade financeira? Eu já. E aí o que você faz? Você se vira para ter comida na sua casa, meu irmão. Você dá seus pulos. Então quem é Gideão? O Gideão é esse cara que num tempo de dificuldade está lutando pela marmita. Eu não sei quantos filhos, porque o Gideão gostava de ter filho, né? Quem sabe quantos filhos o Gideão teve? Ninguém sabe? 70. Ele era do ramo. Então eu não sei quantos filhos eu já tinha aqui, mas ele falou, meu amigo, eu tenho que malhar trigo, meu irmão. Não está podendo, mas eu vou ter que dar um jeito. Está na pandemia, você lembra da pandemia que as estradas ficaram parecendo coisa de filme, de apocalipse, assim? Aí, ele falou, então, está tudo assim, está tudo fechado, mas é o seguinte, eu tenho quantos filhos eu tenho? Então eu vou à luta, meu irmão. Eu vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido? Não vou. E aí quando ele está malhando o trigo, aonde ele está malhando o trigo mesmo? No lagar. Que é o lugar certo ou não? Não. Só que na crise a gente se reinventa. E isso é muito interessante. Na crise você se reinventa. Você dá um jeito.
Eu contei já aqui um testemunho de um irmão. Uma vez fui pregar em Guarulhos, uma igreja pequena. E aí o irmão terminou o culto, ele foi comigo no estacionamento. A igreja não tinha vaga na frente da igreja, uma avenida, bem estranho. Então tinha um estacionamento do lado, que as pessoas colocavam o carro, mas é estacionamento pago. E esse irmão trabalhava lá nesse estacionamento, e aí ele foi buscar meu carro comigo. Ele foi, né, pastor, eu escuto o senhor na rádio, isso aqui, aquelas coisas e tal. E aí, eu vi que ele queria falar alguma coisa, eu nunca tinha visto esse irmão, né, e ele não me largava, e aí eu entrei no carro e ele ficou ali na porta, né, tal, eu querendo ir embora. E aí ele falou, pastor, eu queria falar um assunto. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele falou, aí ele falou que estava numa situação financeira difícil, confessou uma situação lá que não veio ao caso aqui. E eu falei para ele, cara, eu vou orar por você. Ele falou assim, cara, eu não tenho mais nada. O serviço que eu falo que ele trabalhava ali, mas não era nada firme, era o cara pela diária ali, alguma coisa assim. Ele falou assim, eu não tenho mais condição e amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou pro farol limpar a vidro do carro das pessoas e ver se ele ganha alguma coisa. O que o senhor acha? Ele comprou o rodinho, o detergente, e falou, eu vou lá. Eu vou para um farol longe daqui e vou. Eu falei, irmão, vai. Vamos orar. Peguei o que eu tinha, dei. Falei, vamos orar e tal. Aí oramos. Eu fui embora. Eu não lembraria dessa história se não fosse o próximo ano. Porque no próximo ano eu fui naquela igreja, no mesmo evento, um ano depois. Eu acho que era aniversário da igreja, alguma coisa assim. E aí eu fui pregar lá. Aí ele veio, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não. Aí ele falou assim, o senhor lembra daquela história, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembrei da história. E agora, cara, ele parou, a primeira vez que ele ficou ensaiando, passava um carro, ele não tinha coragem, passava outro, ele não tinha coragem de ir lá com a garrafinha furada aqui e jogar lá em cima do vidro. E aí não tinha coragem. Aí passou ele falou, agora eu vou. Estava num farol bom que demorava a abrir. Aí ele falou, agora eu vou. Isso lá para o centro, não sei onde. Na época ele contou, não lembro. E aí quando ele parou na frente, ele falou assim pro rapaz, era uma caminhonetona, ele falou assim pro rapaz, ei, patrão, posso limpar aqui o vidro, tal, não sei o quê, tal. Aí o cara olhou para ele e falou, pode. Aí ele estava limpando lá, o cara falou assim, você faz isso há quanto tempo? Aí acho que o cara percebeu. Aí ele falou assim, então, eu estou começando hoje. E o senhor é o primeiro que eu estou fazendo isso. Aí eu estou fazendo isso por causa da situação e tal. O cara falou, encosta aqui. Aí encostou lá e falou assim, para ele, um cara que ele nunca viu. Falou, por que você não cuida de uma praça? Ele falou, como assim? Falou, onde você mora? Falou, tal lugar. Lá não tem praça? Ele falou, tem. Boa, mal cuidado. Falou, mal cuidado, horrível. Falei, por que você não conversa com o pessoal da vizinhança, cada um, tem criança lá em volta? Tem, cada um dá um tanto para você e você cuida, deixa tudo bonito lá. Aí ele falou, nunca pensei nisso. Você tem essa coragem? Eu falei, tenho. Ele falou, então vamos na loja de material de construção. Entrei. Aí subiu lá, chegou lá na loja de material de construção, comprou um monte de ferramenta para ele, um monte de coisa, deu para ele e foi embora. Esse cara foi embora. Isso no outro dia do que eu fui lá no ano passado. Quando eu fui lá, ele estava cuidando, não lembro agora, ele estava cuidando de meia dúzia de praça dessa daí. Tinha carro, tinha funcionário, tinha não sei, porque ele chegou no lugar, primeiro ele arrumou a praça inteira, depois saiu de casa em casa e falou assim, você topa me pagar, não sei agora, R$ 30 por mês? E a gente fica aqui, cuida aqui, seus filhos podem brincar, tem um parquinho, a gente vai... Ué, que mãe que não quer esse negócio? Eu falei, não, 30 está aí. Aí ele foi, enfim, já tinha carro, já tinha... Na crise, você se reinventa. Você se reinventa. Na crise, você se adapta. Na crise, a gente busca se adequar para sobreviver. Então, entrou a pandemia, fechou. Vocês sabem que eu tenho uma escola. Como é que eu faço? Escola. Eu tive que me reinventar. Pergunta hoje se eu quero voltar a ter curso presencial. Eu não. Porque eu me reinventei e consegui viver sem curso presencial. Então, vou dar outro exemplo. Abraão. Falando de Gideão, vamos para Abraão. Abraão só se tornou dono da terra de Canaã diante de uma perda. Quem lembra qual foi a perda? A esposa. O Abraão perdeu a esposa, a Sara, isso é Gênesis 23.
Gênesis 23, versículo 1, diz assim: E Sara, tendo vivido 120 anos, 127, né? 127, deixa eu achar. E Sara, tendo vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom. Onde ela morreu? Aonde? Salva essa informação aí. Na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Levantou, pois, Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. E começa uma negociação. A negociação é longa, é o capítulo inteiro, porque os caras não queriam vender a terra. Disse: não, pode sepultar, fica tranquilo. Ele falou: não, eu não posso sepultar numa terra que não é minha. E vai daqui, negocia, vai daqui. Ele falou: não, bota o preço, eu compro. E aí foram: não, tem que falar então com o dono de tudo. O Abraão comprou Hebrom. Tá certo? O Abraão, nessa história aí, ele comprou Hebrom. Tem um saveiro aí que tem com o farol aceso. Quando chegar lá, a bateria vai estar top. O Abraão foi lá e comprou Hebrom. Então foi assim que Abraão... Porque Abraão é um cara que ele sai da Mesopotâmia, do que era dele, se torna nômade e andou zigue-zagueando pelo deserto, por Canaã, morando, arrendando terra, trocando por lavoura e tal. Mas a terra não era dele. O Abraão, ele nunca teve um papel, uma certidão para falar assim: ó, essa terra aqui é minha. Em Canaã, não. Em Canaã, não. Foi preciso, depois que a Sara morreu, pensa na perda, na dor, no luto, na lágrima, na dificuldade. E agora, eles eram velhos. Quem é por ele agora? Tal. Tem toda essa questão que a gente não pensa. Mas foi a partir dessa perda, dessa luta, dessa dor, que o Abraão conseguiu o direito, o documento de estar na terra de Canaã e ter um pedaço de terra em Canaã para chamar de seu. Hoje, os restos mortais de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Lia, de José, estão nesse mesmo lugar. Existe um lugar lá que é maior do que esse prédio, não é do tamanho desse prédio aqui da igreja, que é o túmulo de Abraão. E está todo esse pessoal enterrado lá. Lembra lá quando o Jacó morre? O Jacó morre no Egito, é embalsamado no Egito, porque lá no Egito se embalsamava, fazia uma múmia, e é levado para Canaã, para ser enterrado onde? Em Hebrom. Por quê? Porque é do vô dele a terra. Aí morre o José, capítulo 50, que é onde José é enterrado? Lá em Hebrom, na terra deles. Aliás, séculos depois, Moisés envia espias para Canaã. Lembra dos 12 espias, um de cada tribo, não sei o que. Aí os espias vão, sem ninguém falar, eles vão exatamente nesse lugar. Depois dá uma olhada lá onde os espias vão. Por onde eles entram? Eles vão nesse lugar, colhem um cacho de uvas, que tecnicamente é deles, porque a terra era do Abraão. E aí colhe esse cacho de uvas e leva: ó, essa aqui é o fruto da terra, mas os moradores, não sei o que e tudo mais. Ou seja, o túmulo que garantiu acesso à terra prometida veio através da dor, de um túmulo, um sepultamento, um choro, uma separação, uma dor. E por causa dessa dor, dessa lágrima, eles agora são donos daquela terra. Eles agora possuem aquela terra. Israel não a roubou, eles eram donos daquele pedaço de terra. E isso aponta diretamente para a redenção, porque através de um túmulo, lá em Jerusalém, eu e você temos acesso à Nova Jerusalém. É esse o processo. Ah, mas cadê o documento? Está aqui. Esse é o documento. E o túmulo está lá em Jerusalém. Túmulo, documento, acesso à Nova Jerusalém. E isso aconteceu primeiro lá em Gênesis. Entende que as lutas são didáticas? Sim ou não? Sim. Mas você consegue agradecer pela luta? Só depois que passa, né, irmão? Terceiro, situações limítrofes. Limítrofes é a linha que são pontos de transformação. São pontos de transformação. Como eu sou pastor há mais de 20 anos,
eu posso falar o que eu vou falar de experiência pastoral mesmo, de ouvir mesmo, de aconselhar gente mesmo. Todo mundo que eu já ouvi centenas, talvez milhares de pessoas falarem essa frase que eu vou falar agora. Pastor, eu não aguento mais. Cheguei no meu limite. Mentira. Só que isso que a pessoa está falando é verdade, porque é verdade para ela. Só que todo mundo que falou para mim que estava no limite, foi mais além. Foi mais além. Não é que ela era mentirosa ou mentiroso, é que para ela entendia que aquele dia era o limite. Eu me lembro de uma vez com a irmã, eu não preguei à noite. Lá na Vila Curuçá, a primeira igreja que eu dirigi, ela me contou uma história. Falou, pastor, eu vim aqui porque é o seguinte, ela não era da igreja, ela era de outra igreja. Eu quero me matar, e eu quero beber veneno com os meus filhos, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, calma, senta, conta a história. Quando ela contou a história, quase que eu falei, é melhor mesmo. Eu falei, não, mas como assim? Nada conta, por que você está chegando nesse ponto? Aí quando ela contou, quase que eu falei assim, olha, nesse caso... Mas eu não falei, né? Graças a Deus. Mas as situações de limite não são limite. Elas são limite até ali. E Deus nos leva nesses pontos de limite para que Ele possa expandir as nossas capacidades, a nossa dependência, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de pedir perdão, a nossa capacidade de empreender, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser amado, a nossa capacidade de nos perdoarmos, a nossa capacidade de restaurar, a nossa capacidade de ser restaurado e buscar restauração. Essas coisas não acontecem quando você está na maré mansa. Essas coisas acontecem quando você está no limite. No limite. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, que nós não sabemos orar como convém. Acha esse texto para mim. Acha esse texto para mim. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, né? Alguma coisa assim. Com gemidos inexprimíveis. Tal. Tá com cara de Romanos esse texto, mas eu não sei. Dá uma olhada aí. Romanos, acho que é Romanos 8. E aí ele diz o seguinte. 8:26. Só um minutinho, nada nessa mão, nada aqui. Ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Fraqueza é o limite. Quando você não aguenta mais, você está fraco. Fraco não aguenta. É disso que ele está falando. Na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém. Aí vem o Espírito. Sabe o que o apóstolo está ensinando para a gente aqui? É quando você está no limite, é verdade, é o seu limite. Só que esse limite só vai aumentar quando você chega nele. Quando você chega nele. Quando você tem um cartão de crédito que o seu limite é 1.000, nunca vai aumentar se você não usar esse limite. Se você gastar 100, 100, 100, o banco vai entender que você é um cara de 100. Mas se você gastar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, o banco vai olhar e falar, não, 5.000 para um cara desse. Porque você chegou no limite. E limite é momento para expandir. Amém, irmão? Agora é fácil? Não. Mas é assim que funciona. Não sabemos orar como convém. Aí o Espírito Santo corrige a nossa oração. Corrige a nossa oração. Você vai orar assim, Senhor, eu não aguento mais, chega para mim, porque eu não quero mais. Aí o Espírito Santo fala assim, ela aguenta sim. O Espírito Santo corrige a nossa oração desse jeito, entendeu? Ele aguenta sim. Só que ele está muito cansado dessa situação e o que ele está pedindo é força.
O que ele está pedindo aí é graça, então se o Senhor der graça para ele, já está bom. Amanhã um dia melhor, já está bom. Ele vai aguentar mais um pouco. Por quê? Porque a gente nem sabe orar como convém. Então pare de reclamar e comece a orar pedindo a Deus estratégias. Estratégia. Agora, de tudo isso que nós falamos, para a gente terminar esse sermão. Eu falei de casamento, eu falei de sociedade, eu falei de empresa, de emprego, de trabalho, de igreja, de ministério, de vida, de perdão, de não sei o que, beleza. De tudo isso que eu falei, você que está aqui sentado, você que está pela internet acompanhando esse culto, vamos jogar limpo. Você está sofrendo porque você está associado com alguém, ou numa sociedade, ou num casamento, ou numa parceria, ou numa empresa, ou num emprego, e aí essa pessoa está te fazendo sofrer, ou você é o peso morto? Você está atrapalhando a prosperidade ou você está sendo atrapalhado? Tem que parar e pensar nisso. Porque o jeito que... Quando você entende isso, e aí você para de orar pedindo para Deus que transforme isso aqui e começa a orar para pedir para transformar você mesmo. Faz sentido? Finalizando. Jacó teve um grande encontro com Deus. Um encontro tão poderoso que transformou o nome e o caráter de Jacó. Em Gênesis capítulo 32, no val de Jaboque. E olha que legal. Jaboque em hebraico é Yavok. E Jacó em hebraico é Yaakov. Tem um trocadilho aí. Que não tenho tempo agora para entrar. Mas, vocês perceberam que o Jacó só teve esse encontro de transformação com Deus quando o Jacó não tinha mais para onde voltar. Porque o Jacó sai da casa dele, fugido por causa do seu irmão, da treta entre ele que ele mesmo arrumou, porque na verdade não é uma briga entre ele e o Esaú. Ele foi sacana com o Esaú, e por causa disso ele teve que fugir, porque o Esaú falou que ia matar ele. São irmãos gêmeos. Ele saiu sem se despedir. Saiu sem dar tchau. Preguei sobre isso esses dias, não foi? Ok. 20 anos depois, o Jacó vai sair da casa de Labão do mesmo jeito. Ou seja, isso vira um padrão. O Jacó é um cara que não sabe sair. O Jacó é um cara que não sabe sair das situações. Vai virando um padrão. 20 anos se passam. E quando Deus fala para ele assim, volta para Canaã, para a terra... Isso é Gênesis 33, 1 e 3. Volta para a terra dos seus pais, a tua parentela, não sei o que lá, porque eu serei contigo. Sabe o que o Jacó faz? Ele espera o Labão ir tosquiar as ovelhas, passa a mão na família, nos bens, no dinheiro, tudo que ele tinha e vai embora. Agora isso está certo ou está errado? Está errado. Ele não está mudando de uma rua para a rua de baixo. Ele está indo para outro país. Esse pessoal nunca mais vai ver o vô. Não está certo. Sair sem dar um beijo no vô e na avó. Está errado. E o Jacó está fazendo isso de novo. E aí o Labão vai encontrar com ele. E encontra ele e o Labão fala na cara dura. Você acha que está certo o que você está fazendo? Aí ele se perdoa, pede perdão, não sei o que lá, tem até altar no meio do negócio. Aí tudo bem. Só que o Jacó ainda não foi transformado. E aí Deus tem um encontro com Jacó. Sabe quando? Quando o Jacó está com a mudança na rua. O Jacó não tem mais casa lá em Harã, porque ele já saiu. O Jacó também não tem casa em Canaã, porque ele não chegou. E quando ele chegar, ele sabe que ele vai enfrentar um BO, que é o seu irmão e os 400 guerreiros dele querendo pegar o Jacó.
E eu me lembro que eu preguei esses dias outros, ainda sobre Jacó, falando que o Jacó, estava todo mundo atrás do Jacó. O irmão dele queria pegar ele, o sogro queria pegar, os cunhados queriam pegar, os irmãos do sogro, diz a Bíblia, queriam pegar. O pai dele lá, o Isaac, querendo conversar com ele, pelo jeito que ele saiu, 20 anos atrás. Deus queria pegar o Jacó, todo mundo queria conversar com o Jacó. E aí, quando o Jacó está com a mala nas costas, o Jacó, naquele momento, ele não tinha CEP. Se alguém falar assim, ó, onde eu mando isso aqui? Eu não tenho, é aqui, cara. Eu estou em trânsito. Eu estou em transfer. Eu não tenho parada aqui. Quantos meses demorou essa viagem? A Bíblia não diz. Foram muitos. Ele está saindo de uma nação para outra a pé, com tudo que ele possuía. Com funcionários, bens, mudança, móveis, filhos, esposas, concubinas e tudo mais. Dinheiro e tudo mais. E aí, quando Jacó só teve encontro com Deus, quando ele estava no momento da vida que não tinha mais para onde voltar. Porque às vezes se ele tivesse para onde voltar, eu falo, não, eu volto amanhã, eu resolvo e tal. Pastor, o que Deus quer falar com a gente sobre isso daí, já que hoje é um culto de instrução bíblica? Qual é a instrução? É que às vezes tudo está acontecendo porque Deus quer tratar com você. E se tivesse na maré mansa, na bênção pura, a bênção é grande e tal, você não ia se enquadrar, cara. Você não ia se enquadrar. Mas como a coisa está russa, ou você se enquadra e Deus transforma a tua vida, e você se torna o homem que Deus espera que você seja, a mulher que Deus planeja para que você seja, nesse limite que você chegou. Você só chegou nesse limite porque Deus quer ter um encontro de transformação com você. Porque se não fosse esse limite, você não ia ter. Podia ter um encontro, mais um encontro, mais. Não, mas quando a gente está no limite, o ouvido fica aguçado. Vamos ver o que Deus tem para falar para mim. Qual é a mensagem de Deus para a minha vida? Mas quando está tudo na moleza, é mais um culto. Ixi, o pastor passou hoje, hein? O pastor nem sempre passa nesse horário, agora passou 10 minutos. Mas quem está precisando ouvir palavra, está dizendo, fala mais para eu entender. Fala mais porque é para mim, essa palavra é para mim, então fala mais. Me dá mais ideias, me dá mais dicas, Deus, porque eu preciso dessa transformação na minha história. E as verdadeiras transformações acontecem em momentos limítrofes da vida. O Jacó, o menino, não tem para onde voltar. Lá onde ele quer ir, não tem ninguém esperando ele. Lá de onde ele saiu ruim, não tem como voltar. E aí no meio do caminho, entra Deus. Fala, teu irmão quer te pegar? Quer. Teu sogro quer te pegar? Quer. Teu pai quer te pegar? Quer. Teus cunhados querem te pegar? Quer. Todo mundo quer te pegar? Quer. Então eu também quero te pegar. Eu quero ter um encontro com você. Só que desse encontro, eu vou mudar teu nome, cara. Eu vou mudar teu nome. E sabe como ele sai de lá? Não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe lutastes com Deus. E o Jacó agora luta como príncipe. Tem luta, tá? Depois. O Jacó não viveu deitado eternamente no berço esplêndido. Tem luta. Mas a partir do encontro com Deus, a gente luta como príncipe de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Momento de se envolver financeiramente com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Curva sua cabeça. Pai bondoso, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, pela tua direção. E aquele ou aquela que aqui ou pela internet estava precisando ouvir isso que foi falado. Continue falando com ele, com ela. Na tua palavra, nas situações, nos limites que o Senhor quer usar. Continua falando, adestrando, instruindo, até que esse nome seja mudado.
até que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja um fato. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora, no momento do ofertório, abençoe, Senhor, o nosso povo. Em especial aquele e aquela que vai investir no teu reino. Com dízimos, ofertas, votos que foram feitos. A tua palavra diz que cada um contribui segundo o propôs no seu coração. E tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor nos deu, tudo que temos vem de ti. É com essas bênçãos que nós investiremos no teu reino agora, no nome de Jesus. Amém.